programa livre para todas as idades. Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves e Sidney Rodrigues para a parte 2 da equipe avalia Tumba do Balim, em que a gente pega as séries pesadas e também as novidades. E você pode comentar através do Twitter, do Facebook, do e-mail, do site, do fórum, do YouTube e no telefone vermelho da Combo 11 9744 Combo. E seja um sócio torcedor da Combo em patreon.com/esquias. Agora nós vamos com a parte 2, né, desta A Equipe Avalia, que nas minhas anotações está escrito assim: A Equipe Avalia Tumba do Balim. É assim que ela está anotada, porque eu lembrei lá do funk do Anel. Tumba do Balim, ele chora com razão, até MC Pipi, comandando o pancadão. Porra. Vamos agora falar das novidades. Primeiramente, a grande série da CBS com uma atriz oscarizada. Estamos falando de CSI Cyber, também conhecida como Foi Hacker, com a Patrícia Arquette. Olha, eu queria ter assistido pelo menos o primeiro episódio, o piloto, mas eu ainda não me animei. Eu queria ter ouvido falar antes desse minuto. Você não tinha ouvido falar? Não. Tem uma atriz que ganhou o Oscar. Cara, Cara, Nicolas Cage também tem Oscar. Sidney, vai lá no site mailbeat.com, procura lá pelo post review CSI Cyber, qualquer coisa assim, que o Cardoso resenhou o primeiro episódio. Sensacional, cara. Eu me animei a querer ver um pouco que seja por causa do tanto que ele esculacha a série ali. É que aquela coisa, o pessoal, até o próprio CSI, o original, porque hoje, CSI 15 anos depois, não, CSI é uma tremenda numa série. Na vida real, vai pedir um exame de DNA pra ver quanto tempo leva, sabe? Ah, com certeza. Tem muita aceleração, né? Pra poder fazer a trama andar. Eles resolvem os casos praticamente num dia. Sim, então, cara, se o Ratinho ajudasse, é rápido. Sidney. No Ratinho é rápido. Ô Sidney, de verdade, tem casal que vai lá no Ratinho fazer exame de DNA que eles nem se conheciam antes do programa, então... Estraga a magia, cara. Que magia. Vai, mas segue aí, fala aí. Então, e basicamente é o quê? É uma unidade, né, que não é exatamente CSI, né, não é polícia local como é nas outras séries, porque eles são uma unidade do FBI e eles entram em ação quando o crime envolve, basicamente, como disse o Vinícius, hackers, sabe? Como envolve algum tipo de... Não é só a tecnologia, envolve alguém que tenha burlado uma determinada tecnologia, entendeu? Ou seja, hacker. E basicamente é isso que eles enfrentam. Então no primeiro episódio é um grupo que sequestra bebês. E o detalhe é que não é só eles sequestram bebês, eles também acabam descobrindo que eles fazem um leilão dos bebês no ato de roubarem esses bebês. E aí descobrem que os criminosos hackearam a babá eletrônica, né? Então, evidentemente, eles vão atrás de quem fabricou a babá eletrônica, etc, etc. Então, assim, tipo, é exagerado? Sim, é exagerado. É apressado? É apressado. Mas existe uma certa lógica, sabe? Tipo, é isso, não é nada jogado ao acaso. Mas é lógico, eles, né, usam todo aquele palavreado computês, né? Que é pra parecer mega inteligente. Tecnobobagens. Isso. Mas, por exemplo, no segundo episódio tem uma... É o segundo. Tem uma situação interessante que envolve aquele hub que o pessoal tá usando agora, que é substituto de táxi, que o pessoal oferece o carro. O Uber. Isso, Uber. E aí o que acontece? Alguém, né, hackeou o aplicativo, aí o cliente entrou no carro, o carro não era um Uber de verdade e acabou sendo morto. Mas aqui, né, na série, evidentemente, eles usam outro nome, não é o Uber. É o Uber.
Não, eles têm um outro nome, eles usam outro nome pro aplicativo. Totalmente diferente. E Empire, hein? Que surpresa que foi Empire. Um estouro na audiência. A Fox até agora tá tentando entender o que aconteceu. Empire misturou nessa primeira temporada hip hop, mais uma coisa meio máfia, mais como é que é o nome dela? Tarish, né? Tarish P. Henson? Taraji. Que ela tá espetacular. Inclusive, o último episódio da série teve 2 porradarias, sendo que uma foi uma porradaria entre mulheres, que rolou puxão de cabelo e unhada. Então tá uma coisa foi muito bem feita a série. E tinha coisa pra todos os gostos, inclusive as participações especiais, né? Snoop Dogg tava lá, a Naomi Campbell tava lá, a Patti LaBelle participou do último episódio. Então tinha muita gente boa participando dessa série. Só uma coisa, o Snoop Dogg tava lá, ele só não lembra. Não, o legal é ele chamando, né? Que eles só chamaram ele de Snoopy, né? E o tempo todo ele falava lá, ele falou assim, eu sou apenas Snoopy, você é o Lion, né? Porque durante o tempo o Snoop Dogg usou o nome de Snoopy Lion. Sim, quando ele fez o disco de reggae. Isso é tão errado, Snoop Dogg fazendo disco... Snoop Dogg já produziu filme pornô. Isso é menos errado, cara. Chamado Snoop Dogg in Dogg Style. O filme pornô é menos errado do que um CD de reggae, né, cara? Eu entendo mais ele produzir um filme pornô, cara. Sério. A Courtney Love tava lá. Courtney Love tava drogada. Então, a defesa encerra. E agora a Netflix está com a série The Returned. A Netflix está aí na sua missão de estrear uma temporada ou uma série nova a cada... Qual foi o prazo que eles falaram? A cada 23 dias, uma coisa... Eu não lembro agora qual foi a declaração que foi dada, mas algo assim, bem agressivo. Basicamente uma série nova ou uma temporada de uma série já existente por mês, né? Então... Nessas, desde que Kimmy Schmidt estreou, depois ainda já estreou The Returned e a Bloodline. E com diferença de 2 semanas entre uma e outra. Essa The Returned também tá passando na TV, tanto que ela, teoricamente, entra na Netflix um dia depois, na terça-feira. Ela passa segunda lá no canal que é exibido e na terça-feira entra online. No caso do Better Call Saul também. É a mesma coisa. No caso da The Returned é do A&E lá nos Estados Unidos. Tô esperando Netflix salvar Firefly. Todos estamos. Espera Castle acabar. Aí há uma possibilidade. Mas The Returned é a mesma coisa dos Les Revenants, né? Cara, eu li a sinopse e aí eu já meio que me dei uma desdiço. É exatamente a mesma história. Eu não vi o Les Revenants. Eu só ouvi falar por alto assim de nome, não sabia nem do que se tratava. Aí depois que eu fiquei sabendo que a série ia estrear, eu pesquisei um pouquinho, eu vi lá que era realmente uma versão americana de uma história originalmente lá da França, né, de uma série francesa. Da mesma forma que a The Bridge é uma versão americana de uma série norueguesa. Fora Les Revenants, eu tinha uma outra série americana que tratava Resurrection, eu não lembrava o nome. Se tirar o lado alienígena da coisa, você pode até pegar 4400, que tinha essa pegada da galera se adaptar na sociedade nova e tal. Que The 4400 o pessoal sumiu e voltou, né? Cada um num tempo, várias pessoas em tempos diferentes que todo mundo voltou de uma vez só. Um pacote, um pacotão com as pessoas surgiram. No caso dessa série... um dos plots é os caras se adaptando de novo à sociedade e tal. Não é o caso do The Returned por enquanto. O The Returned é a história de uma cidadezinha lá qualquer, no interior dos Estados Unidos, né, cidade pequena e tal, né, em que pessoas que morreram no passado, né, estão começando a ressurgir, como se nada tivesse acontecido com elas, ela simplesmente apareceu. Ela nem sabe que ela morreu, ela descobre ao longo do episódio que ela surge, né? Eles voltam com a aparência que eles tinham quando morreram. Exatamente. Então tem pessoas que tem uma menininha que ela morreu há 4 anos atrás, né? Que tem até uma irmã gêmea, que é até interessante ver essa relação, por causa que a irmã gêmea envelheceu e ela não, né? Então tem esse conflito até entre elas, né? Da irmã ter continuado sem a outra e de repente ter que se voltar a interagir com ela. Tem lá uma mulher de um velhinho lá até que
Eu não vou falar não, porque isso é meio spoiler, não sei se vai estragar. Que ela surge nova, mas o cara já é bem idoso, né? Tem outros lá que morreram há 6 anos e, por enquanto, só de sabido mesmo, retornaram 3. Sendo que a gente já acompanha a história de 2, a terceira ela tá meio esquecida de lado lá. E tem um garotinho lá que a gente não sabe o que ele é. A gente não sabe qual é a história dele. Eu vi Resurrection e meio que me dá medo tanta gente apostar na mesma história. Assim como The Bridge, que também criou The Tunnel, que é uma versão, né? E aí a The Tunnel já é a franco-inglesa. Isso. Pô, não custa, pega o mesmo tema, mas cria um pouquinho diferente, sabe? Eu não sei o quão parecidas são, porque eu não vi o Resurrection, então eu não sei qual é a trama por trás. Por enquanto, a história está centrada no sentido de que essas pessoas que estão voltando, a menina, por exemplo, ela está mantida em segredo. Por causa que, como é que os pais vão revelar assim que a filha que morreu 4 anos atrás voltou idêntica o dia que ela não morreu? Podem falar, por exemplo, ela foi pro internato na Suíça porque ela não envelheceu, né? Tanto que quando ela convence a mãe no terceiro episódio pra poder fazer compras no shopping. A gente vai naquele shopping que ninguém vai, que ela fica lá do lado de fora da cidade, na fronteira com a outra cidade, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, pra fazer compras, só porque ela quer sair de casa, ver um pouco da rua. Aí elas vão, a mãe acaba cedendo e vai, e enquanto ela tá lá no provador, aparece lá uma amiga da família, na mesma loja em que elas estão. Aí a menina dá uma sacada rápida, eu sou a prima de fulana, da irmã dela, no caso, né, que é a que tá viva, né, eu vim passar uns dias aqui, né, dar desculpa, e aí a mulher fica espasma por causa da semelhança, né, da garota com a que morreu. Não, mas é só uma coincidência. É só uma A genética ajudou. A genética faz milagres. Mas pelo menos isso, porque me dá muita raiva quando eu vejo qualquer série, qualquer situação. O cara tá numa dimensão paralela, o cara voltou no tempo, o cara, sei lá, ressuscitou e não sabe fingir, sabe? Oh meu Deus, você parece a fulaninha que morreu. Fica travado, né? O que eu respondo? Você fala, cara, inventa qualquer história. Porque é uma premissa absurda. Como é que a pessoa vai achar que a pessoa ressuscitou? No mínimo, a pessoa vai ficar impressionada com a semelhança física. Se você inventar que, eu sou primo. Eu sou primo, pra ficar lá, essa prima. Beijo, tchau. Né? Tem um certo pezinho atrás com essa série aí, por enquanto, assim, de premissas. Né, eu tenho um medo de ela não entregar, sei lá, ela manter sempre muito no mistério e não entregar nada. Tipo, tipo Lost. Não pronuncio, eu ainda ia falar o nome. Porque olha quem é o cara por trás dessa The Returned. É o Carlton Cuse. Que tava de braços juntos com quem? O Damon Lindelof. O Damon Lindelof. Onde? Pois é, né? Aí a gente vê um ou outro ator assim que atua em Lost também ali, então... Mas pelo menos o Carlton Cuse também fez Bates Motel. Uhum. Então, Bates Motel eu não assisto, mas é bem elogiada aí, bem conceituada. Ele se redimiu um pouco comigo por causa de Bates Motel. Mas um pouco, tá, gente? Não muito também não, tá? Não vou achar, o Esquias perdoou, não perdoei, não. Ô, Esquias, já que você não perdoou, vai lá, ouve o Fala Série Lost Mistérios Revelados. Você vai ver como a vida pode ser muito melhor. Vamos falar de Scandal, Olivia Pope. Que eu sinceramente acho que a Shonda Rhimes já podia ter acabado a série, porque agora é basicamente Olivia versus o presidente. Cara, pessoalmente eu acho que a série perdeu um pouco a mão. Eu tô com aquele mesmo sentimento que eu falei anteriormente. Assim, esse é um seriado que eu assisto com a minha namorada já desde o começo. E a gente sempre se junta pra ver no domingo, sempre. E passa na quinta-feira, a gente assiste no domingo. Eu já não tenho mais aquela vontade de assistir, cara. Já não me bate mais curiosidade do que vai acontecer no próximo episódio. Tá, vamos dizer assim, os episódios estão muito previsíveis hoje, entendeu? Assim, tem uma mini tramazinha, caso da semana de vez em quando, e anda muito pouco a história, e ela versus o presidente. Assim, já não sinto mais curioso pra assistir, não. Então, complicado isso, né? E dá a impressão de que a Shonda Rhimes, ela, sabe, tem uma atenção muito grande pra uma série. Aí ela vai a outra, tipo How to Get Away with Murder.
Aí ela já meio que perdeu o foco, né? Ela já perdeu o foco em Scandal. Tudo bem que não é ela sozinha, mas... Mas é a Shondaland, né? É a Shondaland, ela se coloca como showrunner de todas as séries dela, o que eu acho meio complicado. Tipo, o Moffat mesmo, ó. O Stephen Moffat é showrunner de 2 séries e ele já reclama que tá complicado, né? Mas ela tá dominando o horário nobre, né? Porque são as 3 séries uma atrás da outra, né? Ah, sim, as quintas de Shonda. A ABC anuncia desse jeito, as quintas de Shonda. Que coisa. E aí, Scandal, sabe, fica nesse vai e vem da Olivia e... Eu gostei da segunda temporada. Pra mim, a segunda temporada é melhor, que o presidente toma tiro e a mãe da Grey assume a presidência. Depois disso, né? A terceira ainda tentam criar uns motivos e tal, questão do sequestro dela sair lá, viajar, voltar, briga com o pai. Mas assim, realmente a segunda é o ápice, que tem a mãe, tem morte, etc. E a agência dela acabou, né? Porque a Ruivinha tá na Casa Branca. Eu não vi mais, mas, tipo, acabou com a agência, né? Sim. Inclusive na 4ª temporada, assim, não é um spoiler, porque é só uma aparição, mas aquele Stephen, que é o que tinha na primeira temporada, um que nunca casava. Sim, o Desmond. Isso, ele sai no fim da primeira temporada, né? E ele volta na 4ª temporada, é um papel importante até. Pô, lembraram dele. Do nada, assim, foi bem surpreendente. A única coisa surpreendente da 4ª temporada é o personagem, enfim, não vou liberar spoiler aqui, mas o personagem ser ele. Acho que ainda tá um pouco cansativo, acho que estão enrolando um pouquinho com os casinhos da semana e tal, mas a trama de verdade, já não tem muita trama agora pra rolar, mas a trama principal não anda há muito tempo. Triste isso. É bem triste mesmo. E The Blacklist, que pra mim continua boa. Teve recentemente o Hellboy. Hellboy foi vilão, gostei disso. Sim. Eles trouxeram muitos atores conhecidos da TV pra fazer vilão, né? Já teve lá o menininho lá de House, que eu esqueci o nome dele agora. O Wilson. O amiguinho do House. O Wilson. Já teve o Philip Broyles do Fringe. Eles trouxeram muita gente boa pra participar. Pra mim, assim, a primeira temporada, pra mim, foram 24 episódios no máximo. Foi uma temporada realmente incrível. A segunda temporada tá boa, mas... assim, como realmente não dava pra manter o nível da primeira, do jeito que tava, de mistérios e mortes e tudo mais, assim, deu uma desacelerada, mas continua muito boa ainda, mas precisa tomar um pouco de cuidado, que pra mim, se começar a enrolar muito com os mistérios do seriado, vai perder a mão. Tá no mesmo esquema de Scandal. Precisa soltar algumas coisas e não estão soltando, estão segurando os mistérios e inventando os bandidinhos da lista. O seriado é baseado nisso, né? Mas a trama principal também não tá andando. E o sim, fala logo, fala assim, quando é que eu vou falar que o Red é pai da gente Kim, pô? Já revelaram... dizem que não é. Já revelaram que ele tava no incêndio. Revelaram que ele tava presente. Uhum. Tava no incêndio, mas não disse é ele ou não. Não, mas isso aí é uma coisa que todo mundo sabe desde antes da série começar, né? O problema é esse. Eu acho até que se a ideia original era não ser, acho que a pressão do público vai fazer com que seja. Não, mas acho que, mas desde o começo não faria sentido se não fosse, sabe? Até a questão dele ter, vamos dizer assim, acelerado a... Eu acho que falta, se ele não for, acho que faltaria um pouco de motivação pra tudo que tá acontecendo, né? Exatamente. Até aquela questão quando ele acelerou a morte do padrasto dela, né? Que até a gente pensava que era o pai dela, né, e é ali que a gente descobre que na verdade ela era filha adotiva, que justamente quando o cara fala, não, eu vou contar a verdade pra ela. Então é o tipo de coisa que só seria, né, possível se ele fosse o pai dela. Sim. Bom, tem uma trama aí rolando com o Tom ainda, na segunda temporada, tem mais coisa aí pra revelar. Tom Snodgrass. Pois é, mas precisa andar. Pra mim não tá andando. Tá num ritmo bem devagar agora e meu medo é perder nessa história de caso da semana. Assim, porque outra coisa também que tem que ser resolvida é justamente essa questão do Tom, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Ray Donovan. Sim. Como está Ray Donovan? Bom, Ray Donovan tá boa. Bacana. A gente teve o encerramento da segunda temporada, né? Tá esperando
volta da terceira, mas no final da segunda temporada tem muita coisa definida, né? Eu acho que assim, a terceira temporada vai ser um pouco diferente das outras duas. Ele já não deixou muita coisa aberta no final da segunda, não. É até difícil comentar sem sair tacando spoiler da temporada inteira, mas não tem tanta coisa em aberto, por isso vamos ver, assim, tô curioso pra saber o que vai acontecer agora, porque realmente ficou com cara de série final a segunda temporada pra mim. É verdade, inclusive o modo como termina o pai dele, né? Foi muito final de novela aqui. Sim. Também assim, são atuações muito boas também do Dente de Sabre lá, cara. Eu gosto muito dele. O Dente de Sabre. Não, eu sei que mas pra ser lembrado por isso é sacanagem. Bom, já que vocês estão misteriosos, vamos falar de Person of Interest, que, olha, que série fantástica. Uma atriz saiu, eu não vou falar qual, eu só vou falar que uma atriz saiu da série, tá de licença maternidade, e ela já falou que não volta mais essa temporada, se bobear nem na próxima temporada. E ela continua nos créditos. Continua nos créditos e a série rende porque ela saiu. Alguém lembra do Arquivo X? Vai voltar. Mas Arquivo X aconteceu isso, a Gillian Anderson ficou grávida, aí fizeram uma trama de abdução e tocou uma temporada inteira sem ela, praticamente. A segunda temporada foi praticamente sem ela. Uhum. E rendeu, viu? Rendeu a saída dessa personagem, tá rendendo a série como um todo. Eu tô adorando Person of Interest, a forma como... Bom, a saída da personagem abalou muito também, então é legal ver os personagens mexidos. É porque existe uma dúvida se ela está morta ou não. Então tem parte da equipe que acha que ela está morta, outra parte que acha que ela não está morta e que vai atrás, está procurando por ela. Além disso, o Fusco ganhou mais destaque. Sim. Isso é maneiro. E o John, né, o super mendigo, ele tá catando geral. No mesmo episódio ele cata a psiquiatra e cata a loira gostosa do envolvimento lá. A loira gostosa que pega ele, o CPF da vez, né? Eu não sei porque na legenda eles colocam, quando eles falam número, eles falam o CPF. Mas é a loira que se pega nele. E no final é a psiquiatra também que tá chegando com força. Aquela loira, ela faz Vikings também. Aquela loira fantástica que fez a Frankie. Podia estar todo episódio, eu não ia reclamar. Ô, mulher linda. Se bobear, né? Não tem... Como é que chama aquela outra também que é personagem recorrente? Esqueço o nome dela. Qual? Aquela que é uma agente freelancer, mas que faz basicamente o que eles fazem também. Ah, sei qual é, mas puta, eu não lembro o nome dela. Mas nessa temporada mesmo já chamaram ela, já solicitaram a ajuda dela. Ela também já deu vários pegas no John, né? Eles já passaram várias noites acordados até altas horas jogando baralho. Jogando baralho, né? Porque é isso que o Super Mendigo faz. E Michael Emerson, é engraçado, outro dia eu parei e caramba, esse cara foi o Ben Linus. Não só ele foi o Ben Linus, como ele ainda usa o óculos do Ben Linus. Não, então, mas ele já faz 4 temporadas que tá tão sensacional como o Harold, que eu parei pra lembrar que ele foi o Ben Linus. E muita gente, olha, a nova série do Ben Linus. E até isso causa a questão do, não é tão bom quanto era, né? E não, tá tão bom que faz você esquecer do Ben Linus. Sinceramente, eu não tenho esses problemas. Do tipo, esse cara foi o Ben Linus. Ele foi o Ben Linus, beleza. Agora é o Harold. Eu não tenho esse problema de, mas porque na outra... Não. Mas o Matthew Perry, por exemplo, até hoje... estigmatizado com o Chandler. Ele é o Chandler. As séries... E ele não fez até agora... Eu não vi ainda The Odd Couple. Mas nas outras séries... É o Chandler. Em cada uma delas. Vamos lá, Odd Couple. Ele não é o Chandler. E é ruim. Do mesmo jeito. Sendo Chandler, eu não sendo Chandler. Isso não importa. Eu não digo que as séries eram ruins porque ele era o Chandler. Na verdade, Go On, por exemplo, eu achei muito boa. Pena que foi cancelada. Mr. Sunshine, mais ou menos. E todo mundo sabe o amor que eu tenho por Studio 60. Sim. Agora, fala rapidamente da segunda temporada de Broadchurch. Edson Risato falou que ia participar, sei lá, sumiu, morreu, ou a Amandinha amarrou ele na cadeira. Choque. Mas Broadchurch, lembrando que teve uma versão americana chamada Grace Point. Spoiler, na versão americana quem mata o garoto é o melhor amigo dele, também é um garoto, o que não condiz em nada com tudo que é descoberto na investigação.
E na britânica, a segunda temporada não só lida com o julgamento do assassino ou assassina da criança da primeira temporada, como ainda os detetives têm que lidar com o caso anterior do detetive Hardy, que é o David Tennant. Que, olha só, já não bastasse a série ter o David Tennant, né, um ex-doutor, e ter o Arthur Darvill, que foi o Rory Williams, um companion, ainda entrou uma moça que foi de Torchwood, provando que a Inglaterra só tem meia dúzia de atores. Daqui a pouco a Emma Thompson participa também da série. Mas o engraçado, a primeira temporada era a investigação de um assassinato. A segunda é a investigação de um desaparecimento e tem o julgamento. Então não só você já acompanha aqueles personagens, como alguns retornam e ainda eles acrescentam outros para continuar com aquilo de segredos sendo descobertos o tempo todo. Olha... Mas só uma pergunta, ainda existem mistérios referentes à primeira temporada ser revelados? Sim. Poucos. Na verdade, os grandes mistérios passam a ser dos novos personagens que são inseridos. Né? Por exemplo, porque o julgamento tem a defesa da pessoa, tem a advogada de ataque, vamos dizer assim, que também tem todo um background para se explorar. Então, olha, foi renovada, vai para a terceira temporada. Eu espero que a terceira temporada mantenha o nível e, considerando que é uma série britânica, eu não duvido que seja a última. Que eles virem e falem, não, vamos encerrar a história e tal. Porque não é simplesmente, aparecer um caso novo. Outro assassinato de outro garoto, por exemplo. Não, o caso investigado é cronologicamente anterior ao caso de Broadchurch, que ele só é resolvido porque o detetive Hardy agora tem a outra detetive para ajudá-lo. Entendo. E se eu falar mais do que isso, eu vou estar falando para o final da primeira temporada. Você falou o final da americana, pô. Da americana. Tá protegendo a série britânica. Da americana, a britânica é bem diferente. A britânica faz sentido. Vamos começar com a britânica faz sentido? Ah, tá, então já sei quem é o assassino. Exatamente, é o Tennant. Bom, é isso. Tem mais séries que a gente poderia falar. A gente poderia falar do final da quinta temporada de The Walking Dead mesmo, né? Mas não vamos. Só eu tô interessado em saber dos lobos. Edson Oliveira, suas considerações finais. Minhas considerações finais são as mesmas de sempre. Crianças, assistam séries são divertidas. E por favor, séries são apenas séries. Não tente fazer isso em casa. Márcio Neves. É isso aí, tem muitas séries interessantes aí, né? Algumas vocês já ouviram aqui a gente falar várias vezes, mas se a gente insiste nelas é porque elas valem a pena serem assistidas, né? Sidney Rodrigues. Bom, minhas considerações finais é de que eu não apareço em um episódio aqui há quase um ano e só tenho uma coisa a dizer: I'm back, bitch. Louca. Você ouve esse programa na Combo Podcast. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.